Boa noite, gente boa. Bem-vindos ao Cógito. Hoje vamos falar de edição genética. É como quem diz, vamos falar de como a ciência consegue alterar a estrutura do DNA ou do ADN, conforme os gostos, o bloco criador da vida, para melhorar a vida. Para muitas pessoas este é um trabalho assustador, porque coloca o homem a fazer o papel da natureza, ou para outros, coloca o homem a fazer o papel de Deus. Existe, por exemplo, uma grande resistência na sociedade em relação aos organismos geneticamente modificados, os OGMs ou GMOs, que são para muitos algo indesejável, distante do natural, definitivamente pouco ecológico. No entanto, ninguém se manifesta contra a técnica artesanal da enxertia, que é precisamente o cruzamento artificial de espécies diferentes. Como a enxertia é um trabalho manual, feito no campo, ao sol e ao frio, com tesoura da poda e fio, é tido como algo natural. Como a edição genética é feita em laboratórios com cientistas de batas brancas, muitas pessoas pensam logo na próxima teoria da conspiração. Preconceitos à parte, o mundo tem dois grandes dilemas para resolver. Como alimentar uma população que se aproxima rapidamente de 10 mil milhões de pessoas e como salvar o planeta do apocalipse ecológico. A agricultura tradicional pede grandes extensões de terreno, mas não respeita muito o ambiente. A agricultura biológica respeita o ambiente, mas provavelmente não teremos a quantidade de terreno suficiente para produzir a mesma quantidade de nutrientes que se produzem na agricultura tradicional. A síntese entre a quantidade e a qualidade virá sempre do mesmo sítio, do conhecimento e da ciência. O trabalho da nossa convidada de hoje vai precisamente nesse sentido, melhorar as espécies para haver mais rentabilidade, com menos ocupação do espaço, ao mesmo tempo que gera mais qualidade ambiental. Convém lembrar que a ciência não produz só chaminés industriais fumarentas, faz outras coisas bem interessantes. A nossa convidada de hoje é a Margarida Oliveira, que é bióloga e doutorada em Biotecnologia Vegetal pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é docente universitária desde 1985 e professora do ITQB Nova desde 2008. Dirige um laboratório de genómica funcional de plantas da unidade G-Plants S, que é de parênteses, são plantas com stress. E é vice-diretora do ITQB desde 2011 e diretora da unidade de investigação da FCT Greenit Biorecursos para a Sustentabilidade. Tem-se empenhado na promoção do ensino, investigação e melhoria de plantas como meio para mitigar problemas ambientais e de segurança alimentar. A sua investigação, em particular, tem incidido nas culturas relevantes para Portugal como a amendoeira, o arroz, o sobreiro e outros. Boa noite, Margarida, bem-vinda! Bem-vindo ao Cógito. Obrigada pelo vosso convite, é com muito gosto que estou aqui. Margarida, vamos começar pelo princípio. No princípio era o verbo. É verdade. O que é o DNA, Margarida? Para si, o que é o DNA, ou ADN? O DNA, o ADN é, ao fim e ao cabo, o molde onde está inscrito o programa de cada organismo. Esse programa não está 100% determinado nessa sequência que existe na longa cadeia de ADN, ou DNA, 100% codificado por essa cadeia, porque em alguns organismos, e as plantas são daqueles em que isso mais se verifica, muito daquilo que o indivíduo vai ser resulta da interação entre a informação que está aí codificada com os sinais que o ambiente lhe envia. Portanto, é dessa interação que resulta aquilo que é o indivíduo final. E isso é uma das coisas que nos motiva muito, que é entender como é que as plantas interagem com o ambiente e conseguem ler os sinais ambientais para regular o seu desenvolvimento, a sua produção, a sua adaptação ou não ao meio externo. Margarida, para nós, para os leigos, o ADN é um conceito vago, é um conceito. Para a Margarida... É um código. É uma radiografia, é uma leitura. Que sensação é que é essa, estar a olhar para o genoma humano, para o genoma do qualquer ser vivo, e ver, caramba, está aqui tudo. Como é que é possível? Que sensações é que tem? Está quase tudo, não está tudo. Há coisas que ainda não estão, que não resultam dessa sequência.
e que podem resultar depois de modificações ou da forma como essa sequência se organiza, independentemente das bases, das 4 bases que constituem essa sequência e da ordem em que elas aparecem. É assim, os níveis de regulação que nós cada vez mais vamos descobrindo, que vão além da cadeia do ADN, são imensos. Portanto, há muita informação que está de facto registada nessa cadeia e que determina muitas das características do indivíduo, mas depois há muitos níveis de regulação que podem alterar essa expressão dessas características. Níveis de regulação é o quê? Desculpa? Níveis de regulação é Níveis o de quê? regulação, porque é assim, essa cadeia da ADN vai ser lida naquilo que se chama uma cadeia de RNA, ou ARN, mensageiro. Essa, por sua vez, também pode ser tratada de várias formas e gerar diferentes tipos de cadeia, e vai também ser lida de forma a traduzir uma proteína. Essa proteína pode ser modificada, podem ser postas como se fosse bandeiras, que é uma das áreas em que também estamos a trabalhar, bandeiras que as vão proteger, por exemplo, de degradação e vão aumentar o seu tempo de vida na célula e a sua funcionalidade na célula, ou bandeiras que as vão marcar para rapidamente irem para o caixote de lixo e serem cortadas às postas e eliminadas. E, portanto, a sua função na célula acaba por ter um intervalo de tempo extremamente curto. Outras são modificadas de forma a ter uma atividade muito intensa. Enquanto não forem ativadas, estão ali como em reserva, prontas para entrar em ação quando houver necessidade, sem ter de ir ao DNA, ao RNA e à tradução da proteína. Portanto, como algo que está ali protegido. E tudo isso, além desses níveis de regulação que eu falei, o próprio DNA, que é uma molécula extremamente longa, portanto, se nós desenrolarmos uma dessas moléculas, às vezes pode ter metros, okay? Tem que ser altamente empacotado. E essa forma de empacotamento resulta em que algumas das regiões do DNA não estão acessíveis a ser lidas, outras estão, e também essa é uma outra forma de regulação. Mas aquela ideia que se dizia a dada altura que partes do DNA eram lixo? Não são. Verdade? Não. Então o que é que são? Isso pensava-se e associava-se assim o DNA como se fosse um prato de esparguete com uma data de fios, não é? Mas não, cada vez mais se descobre qual é o papel que têm as regiões que não codificam nenhuma proteína. Muitas têm papel precisamente de empacotar o DNA, de o ligar a regiões do chamado esqueleto da matriz nuclear, de papel de regulação. Portanto, cada vez mais se percebe aquilo que a gente não sabe, muitas vezes não atribuímos importância. À medida que se vai estudando e descobrindo o papel, percebe-se qual é a função. Porque a evolução anda muito à volta da energia, seria um bocadinho contrassenso haver tanto desperdício de energia. São os limites do nosso conhecimento. Existe algum desperdício, porque ao longo da evolução tem havido perda de funcionalidade de algumas porções do ADN e, portanto, e ainda não foram eliminadas, não é? Portanto, há algum desperdício, mas ainda há muitas funções por descobrir em muitas regiões do ADN, sim, sem dúvida. Ok, muito bem. Então, temos o ADN à nossa frente e como é que se faz, o que é a edição genética? Quando se fala de corte e costura faz lembrar sempre o cut e paste do Word, não é a mesma coisa, para não? Não é bem a mesma coisa, é um bocadinho diferente, mas na prática é uma forma, eu não sei se estão familiarizados com o que é a mutagênese, que foi utilizada em grande escala durante o século XX para melhorar plantas. Sim, mas é bom esclarecer
para... Eu vou começar por aí, que é para depois okay. um bocadinho a diferença, porque assim, existem mutações espontâneas em todo o lado, até nós, quando temos doenças, algumas são resultantes de mutação espontânea. Essa mutação espontânea significa que houve alguma situação que normalmente é uma situação de stress, e o stress afeta todos, não só as pessoas, as plantas, tudo. Uma situação de stress que resultou no despoltar de um mecanismo que faz um erro, por exemplo, quando uma célula se está a dividir e está a replicar o seu DNA. Portanto, quando uma célula se divide, ela tem que fazer uma cópia de tudo o que tem, que é para ficar metade para cada célula filha. Exatamente. E replica o DNA. E nessas replicações, por vezes, ocorrem erros. Esses erros, muitas vezes, as células tentam corrigir, e corrigem às vezes, mas não corrigem 100%. Há situações, por exemplo, a radiação ultravioleta, outro tipo de stress, às vezes até infecções, que fazem despoltar esses erros e essas correções. Isso é o que acontece na natureza. E muitas plantas que tinham características mais interessantes foram selecionadas empiricamente porque, olha, esta produz mais, esta... Porquê que produz mais? Olha, porque a algures sofreu uma mutação e passou a produzir mais. No século XX, no esforço de acompanhar o brutal crescimento populacional que se sucedeu à Revolução Industrial, houve um esforço de criar variabilidade genética para conseguir obter plantas melhoradas. A existência de variabilidade é crucial para melhoramento. E, portanto, o que se foi tentar fazer foi induzir mutações aleatoriamente, com raios gama, com raios X, com químicos. Ora bem, isso são situações que criam erros no genoma, mas a gente não faz ideia nenhuma a que nível, nem quantos. Portanto, o que é que isso obrigou? Obrigou a, depois do processo de mutagênese, grande trabalho de campo para analisar as plantas todas e, pelo aspecto delas, que é o que nós chamamos fenótipo, a cara delas, perceber se é uma planta que tem melhores características ou piores, ou se está igual. Portanto, isso gerou mais de 10 mil variedades melhoradas de mais de 200 espécies diferentes e que vieram para o mercado, ok? Ora bom, como eu dizia, isso conseguiu obter excelentes resultados, mas continua a ser um trabalho completamente feito ao acaso, não dirigido, baseado na sorte e em muito trabalho de seleção. O que a edição do genoma veio permitir fazer foi selecionar zonas específicas do ADN que já se sabia que eram responsáveis por determinadas características, neste caso das plantas de interesse agronómico, e tentar introduzir alterações específicas nessas zonas. Isto só foi possível desde o momento em que nós conseguimos obter a sequência do genoma inteiro das plantas e perceber e relacionar o que é que diferentes regiões são responsáveis por fazer o quê, não é? Comparação, não é? Só agora, no final do século XX, início do século XXI, é que se conseguiu, de facto, começar a compilar informação suficiente para perceber o que é que pode ser alterado. E ainda muito estamos a descortinar, não é? No nosso trabalho, por exemplo, no nosso laboratório, estamos precisamente a estudar um conjunto de genes em que queremos saber o que é que pequeninas alterações numa ou noutra região desse gene vão trazer em termos de mudança do aspecto da planta. Ou da reação que a planta tem face a uma situação de stress abiótico. Abiótico quer dizer causado por frio, calor, salinidade, secura, alagamento, etc. Portanto, fatores não causados por outros organismos. Precisamente para caracterizar, porque só se nós tivermos uma perfeita caracterização da função
daquela região relacionada com a característica de interesse agronómico, é que podemos ir criar a mutagênese dirigida. E, portanto, como é que isso é feito? É feito recorrendo a ferramentas da engenharia genética, e a engenharia genética utiliza vários tipos de ferramentas, mas utiliza basicamente uma bactéria do solo. Uma bactéria que na natureza causa uma doença, causa um tumor na planta, que é um agrobacterium. Bactério, agro. E essa bactéria é uma bactéria que já foi em tempos buscar genes de plantas. Portanto, ela incorporou genes de plantas e agora coloniza as plantas com genes que a planta reconhece como sendo dela. E tem a capacidade de pôr a planta a produzir, isto na natureza, põe a planta a produzir o tumor, que é um habitat para a bactéria, e põe esse tumor a produzir alimento que só aquela bactéria específica, aquela estirpe, é que consegue utilizar como alimento, como fonte de carbono e de azoto. Portanto, é um sistema altamente especializado, maquiavélico. E o que é que os cientistas descobriram? Que o bocadinho de ADN que a bactéria transfere à planta está ladeado por duas extremidades, esquerda e direita, que são as que determinam o que é que vai passar à planta. E então eles podem tirar tudo o que está no meio, que são os genes que fazem o tumor, e que são os genes que põem a planta a produzir alimento para a bactéria, e substituir, por exemplo, por um gene de resistência a um vírus, ou um gene de resistência a uma bactéria, ou um gene que produz uma vitamina, um conjunto de genes que leva à produção de vitaminas. E tudo o que estiver entre estas duas extremidades a bactéria transfere. Isso é engenharia genética. Na engenharia genética, portanto, temos um fragmento e alguma coisa que é incorporada dentro da planta. Agora, na edição do genoma, nós podemos utilizar este sistema para transferir a capacidade de cortar especificamente e dirigir para uma determinada zona do ADN o sistema que nos vai permitir cortar uma região, alterar uma base nucleotídica ou um conjunto de bases. E depois, se for preciso, temos essa capacidade de mudar um a um. Um a um, dois, três, e podemos depois retirar todo o sistema, ou seja, não deixar cicatriz nenhuma. E pôr e tirar, fazer o serviço e sair. Nós, por exemplo, já temos em arroz mais de 15 linhas em que já temos genes que estão especificamente alterados em determinados pontos e não tem qualquer vestígio de engenharia genética. É como se tivesse sido uma mutação que por acaso ocorreu naquele sítio e ninguém consegue dizer como é que ocorreu naquele sítio. Eu diria que é um crime perfeito, quase. Quase. Consegue alterar a vida sem ninguém se aperceber. Mas diga uma coisa, a ideia que nós temos é que vocês já trabalham em computador e no computador vão escrevendo ou reescrevendo e depois as máquinas fazem tudo automaticamente. É mesmo assim? Não. Muito romântico, é uma visão romântica ainda. Essa é demasiado romântica, dava jeito. Mas não. Faz-se em computador, de facto, o prever quais são as melhores sequências para usar para fazer esse corte e costura. Mas depois tem tudo de ser feito em laboratório, portanto, as construções que se fazem, a sua incorporação nas bactérias, a transformação das plantas, a cultura que é feita em sistemas artificiais, em sistemas de... Quando nós temos, por exemplo, a planta de arroz ou um tecido de arroz que estamos precisamente a manipular, nós manipulamos culturas de células, não é a planta inteira. Essas culturas de células nós criamos a partir de sementes que germinamos in vitro, pode ser vários outros tipos de material, mas cultivamos numa espécie de uma papa que tem sais minerais, vitaminas, açúcar, hormonas, vegetais,
e que não pode estar contaminado, não pode ter fungos e bactérias. Portanto, nós temos que desinfetar, esterilizar, como se fosse uma panela de pressão, uma autoclave, os meios de cultura que utilizamos para pôr a planta. Temos também de ter as culturas de bactérias completamente limpas, não contaminadas com nada. Portanto, tem que se promover esse contacto entre as duas, tem que se eliminar as bactérias e depois tem que se promover a regeneração da planta com as características. Com as características que introduzimos, analisar as plantas, passar por vários ciclos de várias descendências, precisamente para eliminar as tais cicatrizes que a gente não quer manter. Portanto, tem muito trabalho de laboratório, trabalho em ambiente confinado, trabalho em câmaras de cultura com fotoperíodo controlado, com temperatura, etc. E depois passa para uma câmara que nós temos precisamente para este tipo de culturas, e em última análise para o campo. Mas, Margarida, há uma coisa que eu ainda não percebi bem. No caso da edição genética, o que é que faz o corte, efetivamente? No caso da engenharia era a bactéria e neste caso… O que corta o DNA são enzimas. São enzimas, ok. Enzimas de restrição. A restrição significa que cortam em determinadas sequências e que podem reconhecer uma sequência de nucleótidos. Ok, eles leem, eles conseguem ler. Portanto, liga-se àquela região e corta naquele sítio certo. Portanto, é preciso determinar quais são os sítios adequados para escolher precisamente qual é o sistema que vai cortar exatamente no sítio que a gente quer. Okay. E essas enzimas são manipuladas por vocês? Portanto, são enzimas naturais ou são criadas artificialmente? Assim, há muitas coisas que já estão standardizadas, porque se cada laboratório fosse fazer tudo do zero era impensável. Claro. Depois temos é que fazer adaptações para o arroz, adaptações para… Às vezes negociamos com outros laboratórios que também estão a trabalhar com o mesmo tipo de plantas ou com o mesmo tipo de problema para tentar reduzir custos e utilizar ferramentas o mais parecidas possível. Ok. Margarida, então para fecharmos esta parte, para que os nossos internautas ou espectadores, que é uma palavra muito grande, percebam o que estamos a falar, dê-me um caso concreto do seu laboratório, o que é que estão a fazer e com que objetivo? Nós estamos neste momento a caracterizar para arroz especificamente, estamos interessados na tolerância à secura, portanto tolerância à falta de água. Parece um bocadinho utópico quando nós cultivamos arroz em alagamento, mas cada vez mais temos que pensar em alternativas em que poupamos água, e há vários sítios onde se cultiva arroz sem ser em alagamento, e portanto nós temos um interesse particular em um conjunto de genes que faz parte daquela família que marca as proteínas para serem degradadas. Okay? Portanto, há proteínas que são extremamente importantes porque são como que interruptores mestres que quando estão desligados desliga a corrente toda na casa inteira. É o quadro geral. O quadro geral. E que se estiverem ligados, liga tudo. Ora bem, o tempo de vida dessas proteínas reguladoras pode determinar uma cascata de acontecimentos, certo? Certo. E, portanto, nós estamos interessados precisamente nas proteínas que fazem a marcação desses reguladores para se manterem ativos ou para serem mandados para o lixo. E, portanto, fomos à procura de um conjunto de genes que verificámos que tinham a sua expressão alterada em situações de secura, que era o que tínhamos interesse, e estamos a ver como é que alterações que introduzimos nesses genes se refletem em termos de comportamento da planta. Quer sejam alterações que os silenciem, como utilizando a edição do genoma, quer seja alterações em que eles se expressem mais. E, portanto, temos, por exemplo, em alguns casos, comportamentos de planta em que as raízes aumentam o crescimento
que é uma característica de uma planta que vai à procura de água. Água, exatamente. Ou de alteração do ângulo da folha, porque o ângulo da folha também, quando o ângulo é mais aberto, ela apanha mais sol, aquece mais, desidrata mais. Quando o ângulo é mais fechado, ela está mais protegida do sobreaquecimento. E, portanto, e temos estas linhas agora, precisamente em fase de propagação, para agora avaliar como é que elas se comportam em situações de secura. E depois outros stresses ambientais, porque às vezes temos aqui várias respostas cruzadas a vários tipos de stresses ambientais. Portanto, estamos a fazer um estudo fundamental, ainda de caracterização, de estes genes são genes potencialmente interessantes ou não para melhorar a capacidade de tolerância à falta de água. Veja lá se eu estou correto. Vocês fazem isso, primeiro vão ver quais são as espécies que já têm essas características, por exemplo, ter as raízes mais profundas, vão estudar o genoma dessa espécie e depois trazem, não? Como é que fazem então? Como é que pensam? Não. Antes de começarem a trabalhar, como é que pensam? Neste caso, nós já sabemos que características, que plantas que têm capacidade aumentada para resistir a determinados ambientes secos, quais são as características que têm. Mas há características que não nos interessa trazer para o arroz e que não é possível trazer para o arroz. Por exemplo, as características que os cactos têm, da redução da folha, ou de espinhos, ou da acumulação de água no caule, não nos interessa porque não é execuível. Portanto, não vamos à procura de fenótipos específicos que outras plantas resistentes têm. Vamos ver como é que genes que a gente sabe que reagem diferencialmente à secura, que papel é que podem ter na capacidade aumentada da planta. E, por acaso, identificamos já das várias genes que estudamos, há alguns que têm esta alteração morfológica que nos parece particularmente interessante. Portanto, é um bocadinho mais vago ainda. Mas substituem ou suprimem? Neste caso, fizemos duas coisas. Uma é suprimir a função utilizando edição do genoma, portanto, inviabilizando aquela proteína, e o outro é o contrário, que é sobreexpressar. Sobreexpressar significa, aí utilizamos a engenharia genética, colocamos o mesmo gene dirigido por um promotor, que é aquilo que faz expressar o gene, que é um promotor mais forte e, portanto, acumula-se mais proteína e nós aí vemos qual é o efeito. E, portanto, depois comparamos excesso de função, ausência de função. É isso que nos permite perceber o que é que os genes fazem. Porque nós temos que individualizar um gene do conjunto de todos os outros genes para perceber qual é o papel dele. E isso às vezes, isso é difícil, porque nós não queremos afetar mais nada do sistema, porque se afetarmos mais do que um, já não sabemos a quem atribuir a responsabilidade da alteração. Exatamente. João, portanto, muito da edição de genoma é utilizado para estudos fundamentais como estes, não é? Mas já existem muitos casos aplicados. Certo, então fazendo aqui só uma síntese aqui de algumas das ideias-chave que referiu. Começava um bocadinho pela definição do DNA ser no fundo um molde do organismo, mas no fundo não está 100% codificado, porque o ambiente, a interação com o ambiente influencia muito, coloca as plantas em situações de stress e, portanto, influencia muito o comportamento e a evolução das plantas. Isso parece-me tal como os homens. Tal como nas pessoas, obviamente, nos animais. Claro. A dúvida era se, eventualmente, isso poderia alterar porque até não falámos disto, mas ainda até há a epigenética, não é? Que também... Mas pronto. A epigenética é precisamente isso. É precisamente as tais modificações e organização do genoma, claro, que antes pensava-se que nem sequer era passada à descendência e hoje em dia já sabemos que passa à descendência. Depois, uma outra dimensão aqui em relação às situações de stress, temos depois também aqui uma pergunta que se relaciona um bocadinho
com isto, que é quais é que são as modificações que essas situações de stress podem provocar, e se, por exemplo, há aqui uma ligação com o cancro e com os tumores, se isso pode ser o stress pode ser uma causa para uma situação dessas. Aqui a pergunta não se dirige necessariamente às plantas, é mais genérica. Mas pronto, mas depois pode responder, não sei se quer responder já. Sim, porque é assim, uma das coisas que nós sabemos é que as plantas têm muitas cópias de organismos que as parasitaram há gerações atrás, incluindo vírus. E algumas deram origem a sequências que são o que nós chamamos transposões ou retrotransposões, que são porções de DNA que podem saltitar no genoma de um sítio para o outro, ou podem fazer uma cópia de RNA que depois vai gerar uma outra sequência que se vai inserir no genoma. E às vezes isso aumenta tanto a dimensão do genoma que é uma coisa extraordinária. Por exemplo, no pinheiro, 80% do DNA são transposões. Ora bem, e esses muitas vezes são ativados e a sua movimentação é ativada por situações de stress. Ora, se for ativada e se um desses fragmentos se intercalar num determinado gene que é vital para a planta ou que tem uma determinada, permite ter uma determinada característica na planta, esse gene vai ficar alterado ou vai deixar de funcionar, portanto vai ter impacto. E, portanto, sim, sem dúvida, o stress é um agente causador de muitas alterações genéticas e não tenho dúvidas que também é causador de cancro em alguns casos, não é em todos, obviamente. E, portanto, já não sei o que é que estava a perguntar mais. Era a Rita Souza que tinha colocado esta questão e eu estava aqui a fazer a síntese e saltava então aqui para outra questão que me parece muito relevante, que anteriormente digamos, a manipulação genética, no fundo, era feita numa base aleatória, à base de radiações que, no fundo, induziam variabilidade, mas em relação à qual não havia controle, ou um controle muito baixo. E, portanto, depois o trabalho tinha que ser feito na seleção, apostar muito na seleção e na análise das consequências de todas essas modificações. Ainda precisamos da seleção, atenção. Claro. E dos testes e da segurança, certamente, isso tudo. Exatamente. Mas hoje em dia, com o conhecimento do genoma e das funções de certas zonas do genoma, pode-se focar mais e tentar perceber, com base nessas funções, e focar mais a criação de variabilidade nesse tipo de zonas, com base nas características que se pretende. Exatamente. Pelo menos foi essa a interpretação. Exatamente. Depois, disse ainda que do lado específico da investigação que estão a fazer, estão bastante focados na parte do arroz, em situações de tentar substituir alguns genes que parecem estar relacionados com comportamento em situações de secura e ver a ver se melhoram as características das variedades que eventualmente produzirem. Parece-me que foi... Sim, no nosso laboratório. No vosso laboratório. Pronto, eu saltava aqui um bocadinho, pegando nesta síntese, saltava aqui um bocadinho então para outra dimensão, que é um bocadinho o tema da nossa sessão, ou seja, em que é que isto no fundo contribui para a sustentabilidade, porque é fácil de perceber, por exemplo, se tivermos uma variedade de arroz que seja mais resistente à secura, que vamos poupar água, que vamos e outros que sejam mais imunes a pestes vão evitar pesticidas, etc. Mas qual é que é mesmo a escala que isto pode ter, o que é que isto pode, até onde é que isto nos pode levar e quais é que são as coisas mais importantes que se têm feito nesta área desde que se pratica já esta manipulação genética? Já há várias coisas, já há vários resultados e há muitos resultados que são muito recentes. Há uma quantidade enorme de artigos que saíram publicados nos últimos 5 anos, talvez, muitos nos últimos 2, com resultados extremamente promissores. Tem várias coisas, desde resistência a fungos. É assim, está estimado, mas as estimativas são sempre um pouco difíceis de calcular por causa das diferentes zonas do mundo, mas
mais de 40% da produção mundial perde-se devido a pestes e doenças, e também percentagens elevadíssimas devido a stress ambiental. O stress ambiental é sempre muito mais difícil de abordar porque tem sempre muito mais genes envolvidos, mas na interação entre a planta e uma doença, um patogénio, um inseto, etc., uma peste, às vezes há mais interação gene a gene. Portanto, ou se estabelece a comunicação entre o hospedeiro e o patogénio e a infecção espalha-se, ou não se estabelece. E às vezes é mais fácil, no stress biótico, portanto causado por organismos, conseguir controlar. E portanto já há vários trabalhos em que se conseguiu introduzir resistência a vírus, desde vírus do pepino, da cevada, tomateiro, caçava, arroz, batateira, banana da Ásia, que já se conseguiu por edição de genoma. E portanto isso significa que nesses casos e para esses vírus específicos já é possível proteger essas plantas e o terreno e os recursos e todo o investimento de mão de obra que foi feito para a produção não se perdeu. Também há contra fungos, fitóftora na batata, o míldio no trigo, na videira, no tomate, no cacau, a podridão do caule na couve, o verticillium no algodão, são tudo fungos também, que já se conseguiu pela técnica de edição de genoma, especificamente esta CRISPR-Cas, introduzir resistência. A mesma coisa são coisas que já estão, digamos, em variantes comerciais ou ainda estão em Algumas estão em pedidos de autorização, porque estas coisas todas passam por uma série de regulamentações, claro. E, por exemplo, enquanto nos Estados Unidos isto é considerado equivalente, na União Europeia este debate continua, há muitos interesses à mistura e, portanto, nem sempre as coisas se ficam na questão científica. Bactérias com... E porquê é que, já agora abrindo aqui um parênteses, Margarida, porquê é que acha que isso é assim? Porquê é que acha que isto mete... É porque tem que haver aí algum receio, não é? Se há aqui uma prudência legislativa e regulatória de um lado e do outro não há, ok, a parte dos interesses é outra coisa. Mas a verdade é que há muitas pessoas que acham que isto há mais tradição não é bom. Há mais tradição de acreditar nas entidades públicas nos Estados Unidos do que cá. Eu não advogo os Estados Unidos, atenção, e sobretudo agora com o Trump. Tenho esperanças na melhoria, mas enfim. E também há um histórico de desacreditar as instituições públicas na Europa, devido a uma série de circunstâncias históricas que a gente tem, não é? Agora, também já assisti a muitas discussões políticas e argumentações que, pronto, eu não deveria dizer em público, mas em que se utilizam estratégias para atingir fins, seja qual for a estratégia que se utilize, porque o que interessa é atingir o fim. Quando atingir o fim significa vamos proteger a nossa agricultura, certo. Porque é assim, se nós não temos produtos no mercado obtidos pela nossa tecnologia, mas outros que os desenvolveram fora têm, se a gente autorizar a tecnologia e ao abrigo dos acordos de comércio que existem, temos que autorizar a entrada desses produtos. Se nós dissermos não, nós não aceitamos esses produtos, estamos a defender a nossa agricultura tradicional. Claro. Isso é a parte política, estamos a condicionar o nosso futuro. Política de relações comerciais entre zonas geográficas, mas de qualquer maneira, por exemplo, agora, recentemente, nos investimentos do orçamento agrícola europeu, o foco é a agricultura biológica. Não é esta área, ou seja, será que a Europa vai ficar fora deste tipo de investigações e pelo menos da vanguarda? A agricultura biológica não tem a capacidade de produzir aquilo que a gente precisa e nós não nos podemos dar ao luxo de abdicar de mais terreno virgem, digamos assim, para a agricultura.
nós temos que poupar o terreno que temos e isso é vital e temos que ser mais eficazes no uso do solo. Certo. Nós precisamos drasticamente do solo e da água como suporte futuro para a agricultura, para a floresta, para lazer, para tudo e mais alguma coisa, mas temos que o gerir como deve ser. Eu vi hoje, quando estava a fazer aqui umas pesquisas para a nossa conversa, vi um estudo que era de 2015 e, portanto, estará bastante atualizado, principalmente em relação àquilo que a Margarida disse, que nos últimos 5 anos as coisas explodiram, mas era um estudo que fazia uma meta-análise de vários outros estudos e que concluía que os alimentos transgénicos até 2015 tinham poupado em pulverizações 553 milhões de quilos de pesticidas e tiravam anualmente o equivalente a 12 milhões de carros, do equivalente em CO2 de 12 milhões de carros, devido ao facto de pouparem essas pulverizações, não era necessário os veículos para o fazerem isso tudo. Portanto, 12 milhões a nível de carro. Provavelmente as pessoas não têm muita noção. E isto é com o que estava feito até 2015, a nível mundial. É uma coisa bastante virada para a sustentabilidade e objetiva, não é? Sem dúvida. Aliás, se quiser até um exemplo mais proativo das plantas para a sustentabilidade, há plantas que são chamadas hiperacumuladoras, por exemplo, de metais pesados. Normalmente são plantinhas pequeninas, pouco eficientes, que conseguem sobreviver, por exemplo, em zonas de minas, enfim. Mas essa capacidade também já foi transferida para plantas que têm um porte arbóreo, chopo, pinheiro, etc., o que lhes dá a capacidade de atingir uma área muito maior de terreno e remover poluentes. Portanto, de facto, o que eu acho, muito sinceramente, é nós não estamos em condições de nos poder dar ao luxo de abdicar de ferramentas poderosas que temos ao nosso alcance, claro, para melhorar os sistemas que temos, que estamos a utilizar. E aquilo que a Margarida disse, se 40% são perdas devido a doenças e stress ambiental, é bom nós não nos esquecermos que o stress ambiental vai aumentar, não é? O stress biótico, porque o stress ambiental são outros números. Okay. Porque, sem dúvida, e o stress ambiental vai aumentar, vamos baixar a produtividade, as alterações climáticas, entre outras coisas, estão a causar imprevisibilidade das condições climáticas, o que é extremamente difícil de lidar, porque é muito difícil de melhorar o que quer que seja para uma situação que a gente não sabe o que é que vai ser. Basta não estar a temperatura certa na altura da floração para o pólen não germinar e não dar origem a semente, por exemplo. E isso é dramático. Por outro lado, as alterações climáticas estão a trazer pragas e doenças de zonas onde elas existiam para zonas onde não existiam. Há várias que estão a começar a chegar, estão a vir pelo Mediterrâneo, estão a chegar a Espanha, a Portugal. E o que é que vai acontecer mais depressa? É a luta genética para conseguir arranjar variantes que sejam mais imunes, digamos assim, a esse tipo de cenário, ou é o cenário que vai... Política. Ou a luta política. Pois, está bem, claro, ainda há essa. Mas a política, se a realidade depois, se de repente se fizer uma aposta errada e noutro sítio se fizer a aposta certa, vai-se começar a ver produtividades diferentes em algumas zonas e outras... E já se vê. Exatamente. Por isso é que em alguns sítios, alguns agricultores produtores de agricultura biológica já adotaram variedades modificadas, geneticamente modificadas, porque obviamente se não precisam de aplicar pesticidas e se as plantas se defendem normalmente. Claro. Porque repare que muito da parte do melhoramento de plantas que foi feito ao longo foi feito não pensadamente, mas pelos nossos antepassados, porque a reprodução sexuada das plantas só foi descoberta no século XVIII, se
sensivelmente, começou a ser explorada. Essas melhorias nas plantas foram, em muitos casos, reduzir as suas defesas contra pestes e patogénios. Porque eram plantas que eram amargas, que tinham um sabor astringente, porque precisamente eram os compostos que lhes davam a proteção. Aliás, isso é uma pergunta que eu tinha para lhe fazer, é se esse balanço existe, ou seja, se por exemplo, quando tornamos uma planta mais resistente, por exemplo, às pestes, se estamos a diminuir, por exemplo, a produtividade, ou se esse jogo existe, ou é possível o melhor dos mundos todos? Não, isso é a grande parte do trabalho, é conseguir que a planta, de facto, consiga ativar as defesas apenas quando é necessário, para não estar a queimar energia, certo. Porque senão, quando é um esforço permanente, a planta fica mais raquítica. Claro. Por isso é que é extremamente importante perceber quais são os sinais que ela percebe do patógeno para ativar a defesa, para que só atue no momento certo. E em todo este caminho agora que se pode fazer e se está a acelerar com estas técnicas cada vez mais precisas de edição genética, o que é que podemos esperar em termos o foco maior é que é produtividade, é resistência a pestes, é a preservação dos solos, é, sei lá, nutrição, o que é a prioridade? Eu diria que neste momento é tudo e depende muito das culturas. Depende muito das culturas, porque há culturas que têm sensibilidades extremamente grandes a determinada doença ou peste, e portanto essa será o crítico. Há outras que são cultivadas em zonas de solos mais pobres e portanto a capacidade de captura de nutrientes é crítica e tem que ser trabalhada. Portanto, depende muito da cultura, depende muito do ambiente ao qual ela se destina. Okay. Portanto, aí não lhe dou uma resposta generalista. Há alguns casos destes de investigação à volta de transgénicos que depois, a Maria já falou que havia muito interesse, não sei se é este o caso, mas por exemplo, um caso que eu acompanho já há muitos anos e que é uma never ending story, mas parece que agora se resolveu nos últimos tempos, é o do arroz dourado, com aquela alteração para conseguir ter exatamente o beta-carotenos depois para a síntese da vitamina A. Isso agora está ultrapassado, está mesmo Há um ano e meio atrás estava para ser libertado nas Filipinas. E isso também é uma história muito triste, eu diria, mas já está introduzido numa série de variedades locais asiáticas. Convém explicar um bocadinho qual é a história do arroz dourado para o arroz dourado foi, é assim, o arroz é a base da alimentação mundial, sobretudo por causa de alimentar, sobretudo asiáticos. E muitos só têm acesso praticamente a arroz para alimentação. Isso significa que os casos de cegueira, mesmo e mortalidade infantil, estão muito associados a uma alimentação extremamente pobre em vitamina A. Toda a gente sabe que se diz que as cenouras fazem os olhos bonitos, têm beta-carotenos, aquela cor laranja. O beta-caroteno é um precursor da vitamina A, é o que chamamos provitamina A. E aquilo que foi feito foi introduzir a via biosintética, portanto, vários genes que codificam intermediários dessa via de síntese da provitamina A no arroz. E foram feitos vários tipos de trabalho. Primeiro introduziram-se 3 genes, depois chegou-se à conclusão que um dos genes já existia no arroz, bastava introduzir 2, e depois conseguiu-se ter níveis de acumulação que já eram significativos para fazer uma diferença na alimentação. E como é muito fácil depois identificar o grão que tem essa capacidade, porque fica amarelinho em vez de ficar branco, depois foi relativamente fácil transferir por cruzamento normal entre variedades para abranger várias variedades locais.
Portanto, foi utilizada a engenharia genética. Okay? E na engenharia genética, para se acompanhar durante as fases de cultura, quando temos ainda células em cultura, não temos a planta crescida, é utilizado aquilo que se chama um gene marcador de seleção, alguma coisa que nós utilizamos para garantir que aquelas células que estão a crescer são as células que incorporaram os nossos genes de interesse. E, portanto, quando se chegou ao produto final, com as plantas melhoradas, já havia uma nova tecnologia de genes de seleção. E então, na altura, foi advogado que se devia voltar ao princípio e substituir um gene de seleção por um gene mais amigável. E, portanto, o processo recomeçou. E depois foram as batalhas também de aceitação pública, porque as populações estão habituadas a um determinado tipo de variedades, e a variedade é o arroz branquinho, e agora não querem mudar para arroz amarelo, quando já os avós e os bisavós todos utilizavam aquela variedade de arroz. Portanto, também houve muito esforço educacional a nível das famílias, sobretudo junto das mulheres, que são quem cozinha e quem cuida dos filhos e quem percebe os problemas que os filhos têm também, muitas vezes. Não estou a dizer que seja só, não estou a dizer que seja cá também, já estou a ver. As vossas caras já estão a começar a trepar pelas paredes. Não, mas nestes ambientes é muito assim. Sim, claro. Foi feito um trabalho social também muito grande. Mas depois também havia muito da questão política, de percepção, porque é assim, enquanto a Europa tem este tipo de comportamento de rejeitar este tipo de tecnologias, todos os países que são menos desenvolvidos, ou que estão em vias de desenvolvimento, consideram que se não é bom para eles, porque é que é bom para nós? Pois, claro. Se para eles é mau, porque é que é bom para nós? Claro. Porque é que nós somos menos que eles? Portanto, o que é que está aqui a haver que nos está a transcender? Querem-nos enganar. É uma postura extremamente prejudicial do benefício geral. Claro. Portanto, tem sido de facto um esforço muito inglório. Depois há quem diga que, mas deem-lhes arroz de tomate, que já compensa e não sei o quê. Portanto, não tem mínimo de noção. Não se tem noção. O enquadramento local, as disponibilidades, claro, o acesso ao alimento, etc. Professora, temos aqui alguns comentários online que eu queria partilhar consigo. A primeira que eu contaste é que o mundo é pequeno. Temos aqui a Rita Ferreira, a sua aluna, a fazer a defesa da honra aqui nas redes sociais, a defendê-la. Curiosamente, a Rita Ferreira trabalhou comigo também, já aqui há bastantes anos, portanto o mundo é pequeno. Mas eu queria colocar uma questão do Mário David, que é, como é que faz no caso das árvores, como o sobreiro que estuda, que demora muitos anos a crescer? Como é que estuda a aplicação das alterações que provoca no genoma? É assim, nós já trabalhámos muito tempo em pinheiro, neste momento já não estamos a trabalhar, neste momento, e também já trabalhámos muito em amendoeira, muito mesmo, e uma das coisas, por exemplo, que trabalhámos em amendoeira foi como é que as condições climáticas, digamos, o fotoperíodo e o frio, regulavam a produção dos botões florais, e isso de facto é um trabalho que demora. É um trabalho que obriga a fazer amostragens anuais nas árvores que estão a crescer no campo e a fazer um estudo mais prolongado. E por isso muitas vezes as pessoas optam por não estudar espécies de longo ciclo de vida. Isso tem prejudicado muitos trabalhos em espécies importantes para Portugal. Durante muitos anos impediu o estudo do sobreiro, por exemplo, porque achava-se que era demasiado esforço para ter resultados daqui a 10 ou 20 ou 30 anos. Mas não há maneira de emular isso em laboratório, digamos assim? É assim, não muito. O que há é,
fazer paralelos com plantas que já se sabe como é que, por exemplo, no caso da amendoeira, já se sabia como é que era regulada a floração, e vamos à procura de genes parecidos na amendoeira e vamos ver como é que eles se expressam e vamos ver se eles se expressam nas alturas que seria esperado, e depois vamos isolá-los e vamos ver como é que eles isoladamente vão afetar uma planta de ciclo de vida rápido e tentar extrapolar para o comportamento na árvore de origem. Portanto, os estudos são feitos assim por paralelos e vai-se juntando pequeninas peças de puzzle até conseguir ter uma história, não é? No caso do sobreiro, por exemplo, nós tivemos um esforço muito grande de mobilização da comunidade científica nacional e de mobilização da Fundação para a Ciência e Tecnologia, no sentido de apoiar que se começasse a fazer um estudo a nível genético do sobreiro, porque era uma árvore extremamente importante para Portugal. Aliás, ela tornou-se, no final de 2011, a árvore símbolo de Portugal, não é? E conseguimos primeiro ter um conjunto de projetos, 12 projetos que a FCT financiou, para se obter o transcritoma do sobreiro, ou seja, todo o conjunto de genes que se estava a expressar, portanto, que estava ativo em diferentes condições, que era de stress ambiental, de stress biótico, de simbiose com fungos que fazem micorrizas, que são associações que beneficiam o fungo e a planta, de fases de desenvolvimento da planta, de fases de desenvolvimento da flor, de fases de desenvolvimento da semente, tudo o mais possível, diferentes condições para apanharmos o maior conjunto possível de genes expressos. Esse foi um primeiro trabalho, e depois conseguimos avançar, e isto foi extremamente difícil e tivemos que exportar o projeto para uma colega que estava em Beja, para conseguir ter fundos, neste caso foram regionais, para se avançar para a sequenciação do genoma do sobreiro. Porquê? Porque precisamente só com essas ferramentas básicas é que depois se consegue começar a fazer os paralelos com outras plantas modelo e começar a perceber o que é que da planta sobreiro pode ter um papel na regulação de determinados tipos de situação. Interessa-nos o quê? Interessa-nos, neste momento estamos a estudar o que é que determina a qualidade da cortiça, que tem uma componente muito grande de sobrina. Hoje em dia está-se a começar a apostar em modelos de produção de sobreiro que já envolvem irrigação, fertilização, que é uma coisa que não existia nos montados tradicionais. Nós ainda não sabemos que impacto é que isso vai ter a longo prazo na qualidade da cortiça. A curto prazo tem, porque permite tirar cortiça, em vez de ser ao fim de 25 anos, permite tirar cortiça ao fim de 8 ou 10 anos. Agora, a primeira cortiça nunca é a cortiça que tem boa qualidade. Claro. Ao fim da segunda ou da terceira cortiça é aquela que já dá as características da qualidade mais fidedignas. Ainda não temos noção do impacto que vai ter, mas portanto estamos também aí a estudar, a fazer um paralelo entre uma planta modelo, que é uma parente da couve, que é a Arabidopsis, que também produz sobrina a nível da raiz, em condições que são aumentadas, portanto aumenta a produção em determinadas condições de stress, e depois estamos a estudar ao nível da raiz, da bolota do sobreiro, quando é germinada, também condições paralelas para ver como é que a situação de stress afeta a produção da sobrina. Porque daí, ao nos concentrarmos na raiz, temos o mesmo material genético que temos se deixássemos a planta de crescer toda, mas vamos utilizar algo que nos dá uma resposta mais rápida, está a ver? Okay. Para não estar tão dependente. Depois podemos ir tentar fazer validações nos raminhos mais novos, que estão a produzir a cortiça no primeiro ano, etc. Mas, portanto, é mesmo um trabalho muito demorado e minucioso, não há muita maneira de acelerar e de dar a volta. Eu queria... Última pergunta. Sim, só aqui recuperar uma coisa que disse há pouco da questão do lixo. Que há uma parte que no fundo ainda não foi limpo, mas o lixo não é tanto como em determinada altura se pensava, o lixo no DNA, não é?
Sim. E a minha pergunta é esta, por exemplo, o genoma de uma cebola, a cadeia do genoma de uma cebola, é um caso que eu já li como sendo um caso particular, muitas vezes, é muito mais longo que o genoma do ser humano. Se não é lixo, como é que uma cebola pode ter um genoma maior do que o ser humano? Olha, da cebola por acaso não sei muito bem, mas há uma planta extremamente pequenina que tem o genoma maior que se conhece de todos os organismos. E de facto, em alguns casos, resulta desses tais, da existência desses elementos móveis no genoma, de transposões, e em outros casos resulta de duplicações de todo o genoma. Não sei se sabe que o kiwi que consome é hexaploide, ou seja, tem 6 vezes o número de normal de cromossomos. E, portanto, isso obviamente gera um aumento de dimensão brutal. Não é? Claro. Mas não quer dizer que seja por ser mais complexo, é por outras razões. Não quer dizer que seja... Torna-se mais complexo porque depois as interferências entre as várias cópias duplicadas às vezes podem causar problemas. Portanto, normalmente nem são as plantas maiores, são as plantas mais pequenas. Okay. Mas... Muito bem, Margarida, o tempo dedicado a este projeto está a chegar ao fim, nós também temos que dar contas sobre o nosso tempo. Antes de terminar, 3 perguntas finais rápidas. Pode partilhar com quem nos está a ouvir e a ver um livro ou os livros que lhe marcaram a vida? Eu tive vários, mas há alguns que de facto me causaram em diversas fases da vida, porque ainda era adolescente. Há um que gostei imenso, que é a história de Helen Keller, que escrito pela não foi a pessoa que escreveu, mas a Helen Keller, que era cega, surda e muda, e portanto que saiu do seu ambiente de negro, de falta de contacto com tudo, com uma professora que a ensinou. Esse foi um livro que me marcou bastante. Houve outro muito interessante, que eu era também miúda, que me deram, que é a história da Madame Curie para crianças, que é Pedra Mágica e Princesinha Doente, que também é extremamente interessante. E depois um que me virou para a minha área foi um livro que uma tia minha, que é bióloga também, já reformada, claro, no Canadá, que me deu de biologia celular, cheio de imagens de microscopia eletrónica, que me apaixonaram. Eu tinha 16 anos e eu disse: é isto que eu quero na minha vida. Então, a Margarida já tem a biologia no genoma, é isso? Já tenho. Ainda bem com os livros todos. Foi com o microscópio eletrónico. Adorei. Ok. Margarida, e um conselho ou uma lição de vida que também tenham sido marcantes e que tenham levado? Aí, a lição de vida, penso na minha vida. E olha, o que eu acho é que tudo o que a gente vive é importante para nos moldar e, portanto, não vale a pena a pessoa arrepender-se de nada do que fez. Tem que aprender com tudo o que aconteceu, porque é isso que nos ajuda a crescer e a vida é isso mesmo, é a nossa evolução e a nossa aprendizagem. E depois podemos sempre recordar aquilo que nos faz felizes, acreditar naquilo que nos faz felizes, e eu faço isso muito. Nas minhas crenças não me limito àquilo que consigo provar cientificamente. Eu acredito naquilo que me faz feliz, e aquilo que não me faz feliz esqueço, apago. Aprendo o que tenho a aprender e o resto apago. Muito bem. Olha, e para terminar, a última pergunta, e quero partilhar connosco um momento eureka, aquele momento em que descobri, está aqui, é isto. Não foi que descobri, mas esse momento eureka foi no meu doutoramento. E foi quando consegui uma coisa que para vocês não diz nada, mas consegui que os protoplastos do kiwi dessem origem às plantas. Os protoplastos são células isoladas, sem parede, que eu estava a tentar regenerar e que quando comecei a ver que tinha pequenos rebentes a nascer, desatei a correr pelos corredores.
mas não foi uma descoberta, quer dizer, a descoberta foi as Foi condições mesmo? que eu Eu sei que foi mesmo um eureka correr. resultaram. Ok. Muito bem, Margarida. Temos pena, mas temos que ficar por aqui. Estava por muito mais. Agradeço e agradeço também o vosso trabalho e este programa, porque acho que é um programa extremamente interessante e útil, e era importante que pudesse continuar, porque são oportunidades de divulgação que podem passar para a comunidade. Okay. Eu espero bem que sim, eu julgo que sim. Acho que para o ano há aqui um bichinho qualquer que me diz que vamos fazer um trabalho entre o TQB e a poesia. Como é que nós vamos fazer isso? Quem sabe? Antes de terminar, quero só dizer que para a semana é a nossa última semana antes de fazermos as férias de Natal. Continuamos depois em janeiro. Na quarta-feira vamos falar sobre o futuro dos aquários, com o Sr. Comandante, que é o diretor do Vulcório Vasta Gama. E hoje, às 8, vamos falar sobre se as decisões ocorrem fora do cérebro, com o diretor do laboratório da Faculdade de Motricidade Humana, Duarte Araújo. Hoje, às 8, será a nossa última sessão antes do Natal. Eu gostaria de fazer aqui uma surpresa para os espectadores que nos acompanham, os espectadores que nos acompanham, para fazermos uma sessão muito mais festiva hoje às 8. Muito obrigado a todos. Façam o favor de serem felizes. É isso mesmo. Obrigada pelo vosso convite também. Tá, obrigado, Margarida.